Boa noite. Há cerca de um ano eu recebi um convite da Connect TV, depois de uma entrevista, para pensar num formato de programa. E à época eu refleti sobre isso e pensei que teria a oportunidade de realizar uma ambição, algo que me interessa ao longo dos anos e que eu nunca tive a oportunidade de fazer, que era entrevistar pessoas que são reconhecidas, que eu admiro e que são gente de cá. Gente de cá é o nome deste programa. É um programa sobre as personalidades, sobre gente do Algarve, gente que é, por vezes, conhecida do grande público, mas que ainda assim motiva muito a curiosidade sobre os seus percursos de vida. Este é o primeiro programa e eu decidi convidar uma pessoa muito especial, que creio que todos conhecem, de seu nome, José Custódio Macário Correia, a quem agradeço a disponibilidade para estar connosco. Nascido no dia 1 de abril de 1957, em Santo Estevão, Tavira, filho de pais agricultores e que, para além de um percurso político que todos conhecem, é uma pessoa que é reconhecida pela sua determinação, pelo seu sentido de serviço público. E eu decidi aprofundar isso e perguntar, desde logo, ao Zé Macário Correia, como é que foram esses primeiros tempos da sua vida, quando o Algarve ainda não tinha despertado para o turismo, era uma economia agrícola, as relações eram muito de comunidade e de vizinhança. Como era esse Algarve? Como é que o José Macário Correia cresceu? Muito boa noite. É um prazer para mim estar aqui neste programa para falar um pouco de mim próprio. Não é habitual, costumo falar de outras coisas, de investimentos, de angústias, daquilo que tem a ver com o interesse público em termos de investimentos e de problemas que afetam toda a região. Falar de mim é sempre muito mais difícil do que falar de problemas do Algarve. Eu, de facto, nasci num meio rural, no final dos anos 50, e, portanto, a memória que eu tenho é a memória do princípio dos anos 60, de quando se começa a ter, segundo dizem os entendidos, 3, 4, 5 anos é que começa a haver memórias que perduram. Antes disso, não tenho noção de nada de concreto. Aquilo que eu tenho, por ideia do que era a vida nessa altura, era uma vida completamente diferente do que é agora, com dificuldades consideráveis. Recordo-me ainda de o aeroporto de Faro começar a funcionar, porque ouvia isso por notícias da rádio, por notícias que passavam de boca em boca, porque não havia todo o conjunto de comunicações que temos hoje. Portanto, nessa altura, era o emissor regional do Sul, que era a grande fonte de informação das gentes em geral, com um noticiário ao final da tarde, em que se apanhavam as notícias do Algarve. Rádios locais não existiam, ou então alguns jornais locais que existiam em grande quantidade. Todas as terras tinham 2 a 3 jornais no Algarve, agora há 4 ou 5 que se publicam em papel, o resto passou tudo a ser online, mas era frequente em cada terra existirem 2 ou 3 órgãos de comunicação social escrita, impressa, e que eram semanários ou quinzenários, alguns mensais, e eram esses que traziam as informações lá da terra. E, portanto, é essa informação que eu ia recolhendo. Depois a vida, em termos de escola, nem a Foi em Santo Estevão que fez a escola primária? Fui aluno em vários locais, e explico porquê. Em primeiro lugar, no meio do campo, numa escola que já encerrou, e encerrou comigo como Presidente de Câmara, como não encerraram várias outras, por razões de reorganização do sistema escolar, uma escola no sítio do Malhão, curiosamente, onde a Câmara de Faro viu nascerem no mesmo cerro 2 presidentes de Câmara, aqui, que exerceram funções aqui em Faro. O engenheiro Marciano Nobre e eu próprio. Somos oriundos da mesma localidade, do mesmo cerro. É um solo fértil. É um solo fértil. Naquela ali zona. no interior daquele território de Santo Estevão. E, portanto, eu andei por esse meio escolar, nos 4 anos iniciais, a chamada escola primária. Depois frequentei a então Escola Técnica de Tavira, que hoje é um museu,
Palácio da Galeria. Depois veio para o Liceu de Faro. Mais tarde. Ainda estive inscrito na Escola Tomás Cabreira para uma formação muito especial que tinha a ver com o acesso aos institutos industriais e comerciais, mas isso depois, na altura do ministro Veiga Simão, no tempo de Marcelo Caetano, foi extinto esse ano de transição e depois dessa inscrição na Escola Tomás Cabreira acabei por ingressar no Liceu Nacional de Faro, onde há dias o nosso estimado amigo Meira Pinto me ofereceu umas fotografias desse tempo com as pautas das matrículas e das frequências dessa altura, antes do 25 de Abril ainda. Recordo-me do 25 de Abril ocorrido em pleno Liceu de Faro. E já tinha consciência política, cívica, ou era uma coisa muito longínqua? Era uma coisa que se aproximava. Eu vi... Por exemplo, no Liceu isso fervilhava, havia essa ideia de que era preciso mudar o ar do tempo? Havia, aos meus 15, 16 anos, um grupo de amigos dessa geração e com 2, 3 anos mais velhos, ouvíamos a Rádio Argel, com a voz do Manuel Alegre, a Rádio Moscovo, emissões que se faziam da então oposição, que estava espalhada pelo mundo, exilados, e que faziam emissões de rádio, ouvia-se às escondidas, atrás de muros, em sítios, em subúrbios das cidades, onde ninguém... E isso era transversal ou era pequenos grupos muito fechados que já tinham algum sentido de politização? Era um núcleo muito restrito de meia dúzia de miúdos com mais alguma informação, e que tínhamos alguns conhecidos que estavam imigrados pelas razões do serviço militar que não quiseram fazer e que saíram. Outros que mesmo estando por cá tinham alguns contactos e, portanto, isso era feito. E depois recordo-me perfeitamente num livro que nos marcou, o livro do Spínola, Portugal e o Futuro, que, como se sabe, saiu uns meses antes do 25 de Abril. Fizemos a leitura disso, muitos de nós, e começámos a perceber que alguma coisa ia acontecer. Depois tivemos aquela informação em março de 74 do que tinha acontecido nas Caldas da Rainha. Portanto, pronunciava-se que alguma coisa estava iminente. E eu vinha, como toda a gente na altura, no comboio de Vila Real de Santo António para Faro. A outra metade do Algarve frequentava Portimão, porque na minha geração só havia 2 escolas secundárias no Algarve. Faro, o Liceu e a Escola de Tomás Cabreira, e o Liceu de Portimão. E qual era o perfil dessas pessoas? O Macário era filho de agricultores, tinha que ir todos os dias para casa, quer dizer, tinha o tempo diminuído. E em regra, nós, aquilo que olhamos para estas coisas é que normalmente estes movimentos estão naquilo que se designa tradicionalmente as elites, pessoas que têm mais formação, pelo menos para acesso a fontes de informação. Claro que há outras forças partidárias que não seriam esse... Não havia... Quem frequentava na altura o ensino secundário era uma percentagem diminuta da população. Claro. E como disse, só havia ensino secundário em 2 locais, em Faro e em Portimão. E o Macário sempre pensou, desde criança... tirar um curso superior? Como é que se foi moldando essa ideia? Como é que isso cresceu em si? Passo a passo, fui estudando, percebi que estudar era uma forma de ter mais informação, ter mais conhecimento, ter mais valorização. Fui sempre passando todos os anos, com notas razoáveis, em alguns momentos. Noutros momentos não tanto, porque quando o 25 de Abril ocorreu, muitos de nós dispersámos em muitas outras participações e tal. Mas recordo-me, como estava a dizer, que o 25 de Abril foi, por mim, conhecido numa viagem de comboio, na madrugada de 25, de Vila Real de Santo António até Faro, até ao Bom João. Circulava um comboio que trazia uns 200 e tal miúdos e miúdas, claro, que era toda a população estudantil do Sotavento que vinha para Faro. E um colega nosso, por sinal, dormiu menos nessa noite, ouviu rádio, e quando chegámos à estação do comboio, às 7h21, com o conhecimento que era possível das marchas militares e daqueles comunicados ainda lacónicos durante a madrugada, depois durante o dia que se desenvolveram, dando-nos informação de que haveria tropas em Lisboa na rua, que havia um aconselhamento para as pessoas escolherem a casa e não estarem, obviamente, em manifestações. Mas percebeu-se que isso, o Largo do Carmo e a Baixa de Lisboa estavam, obviamente,
em ebulição, por informações radiofónicas sucintas que íamos recebendo. Portanto, nós entramos às 8 da manhã para o liceu, percebendo que havia qualquer coisa de estranho. Os professores começaram a ter informações e, à meia da manhã, as aulas foram suspensas. Ainda começaram as primeiras aulas, mas depois percebeu-se que havia ali... Mas houve júbilo, exaltação, houve silêncio, sim, não, havia uma sensação de desconhecimento. Percebia-se que tinha acontecido qualquer coisa de origem militar, havia militares nas ruas, havia uma recomendação para as pessoas recolherem a casa, se possível, e para os militares e os agentes das forças de segurança havia informação para recolhimento. De maneira que nós descemos à Avenida do Liceu nesse dia, ao final da manhã, não havia aulas, e ali havia um misto de uma alegria, havia um rumor de um qualquer movimento político em Lisboa, e ao mesmo tempo a alegria de putos que não tinham aulas naquele dia, e portanto era uma maravilha. Estava toda a gente contente. Já vi que foi um dia bem passado. Mas é que descemos à Avenida do Liceu até à Baixa, e na Baixa havia todo um ar de suspeição, o que é que se faz e tal. Eu, nesse dia, ao final da manhã, apanhei um comboio, que os comboios ainda circulavam, apanhei um comboio para Tavira, embora a parte do percurso foi feita ainda à Boleia, depois é que apanhei o comboio em Olhão, mas tudo bem, eu cheguei a Tavira. E aí havia um único carro da polícia, que era um chamado Nívia, que eram uns Volkswagens, carochas, pintados de azul, e o carocha nesse dia estava recolhido, não havia carocha na rua. A polícia na altura tinha 4 ou 5 agentes, era muito diminuta, não havia nenhum polícia na rua. Percebeu-se que havia essa tensão no ar, e depois as notícias começam a aparecer à meia da tarde, como se poderão recordar muitos daqueles que nos ouvem. Havia 3 jornais ditos vespertinos que se publicavam em Portugal em 74, que era o Diário Popular, a Capital e o Diário de Lisboa. Portanto, havia os jornais da manhã, que era o Século, o Diário de Notícias, e os jornais da tarde, que eram os 3 vespertinos. Por sinal... Até houve, em meados dos anos 90 ainda havia vespertinos, a Capital foi talvez a última a ser extinta. Foi o professor Cavaco Silva que tornaram-se do Estado. Em dado momento eram 3 jornais do Estado. E foram alienados por uma decisão do professor Cavaco Silva enquanto Primeiro-Ministro. E, portanto, os jornais vinham de Lisboa. Eu não vou fazer publicidade de nenhuma marca automóvel, mas é verdade. Eram geralmente Peugeot 504, que faziam a Serra do Caldeirão em competição, porque quem chegasse primeiro à banca vendia mais jornais. E de maneira que eu tive... Estava tudo sedente de informação. Eu tive essa experiência quando fui estudante em Lisboa, que apanhávamos boleia na rotunda de Alcântara, e a melhor boleia que se podia ter era com um carro dos jornais, porque vinham em boa velocidade de ter o Algarve, e nós apanhávamos boleia, às vezes isso aconteceu. E, portanto, os jornais começaram a chegar à tarde, o Diário Popular, Capital, o Diário de Lisboa, mas traziam informação diminuta, traziam a capa com meia dúzia de palavras, revolta militar, alteração da situação, portanto, palavras curtas, e depois o texto que desenvolvia nas páginas interiores eram 2 ou 3 parágrafos, porque havia informação muito resumida. Zé Macário, diga-me uma coisa que é interessante para mim, ainda falou há pouco da cerimónia do Liceu, da semana passada, e nessa cerimónia deram nota do interesse do Zé Macário no ciclismo e o papel que teve na altura, e no atletismo, na altura que teve lá. Isso são coisas, são paixões suas. Como é que o ciclismo, aliás, eu trabalhei consigo, quer dizer, nós fazíamos campanha e parávamos 5 minutos para ver a subida à Senhora da Graça, ou o momento assim mais interessante da etapa, mas seja nisso, seja noutra coisa que eu acho muito interessante, e como é que esta segunda coisa que eu lhe vou dizer moldou as suas opções. O Zé Macário tem uma coisa muito interessante, que eu, tendo nascido mais no meio urbano, não consigo ter, que é capaz de olhar para uma flor, para uma árvore, decifra perfeitamente o que é, sabe como é que é o processo todo, quer dizer, como é que se apaixonou por isso? Quer dizer, isso é uma coisa intuitiva para si? Vamos ver, estamos a falar de 3 coisas, de atletismo, de ciclismo e de botânica. Bem, a relação com o ciclismo advém do facto de eu ser uma criança que conviveu com grandes nomes do ciclismo, algarvio, o Tenazinha em Lolé, o Jorge Corventa Vira, que marcam a minha infância, porque são os grandes corredores da década de 60. Jorge Corventa faz segundo, salvo. Fez 3 vezes o segundo lugar. 3 vezes segundo na volta. Na volta. Portanto, fez esse percurso. Ele acabou a carreira em 67.
e correu há alguns anos com o Tonazinha, que era a grande figura de Lolé, que ainda correu também pelo Benfica. Portanto, eu convivo com essa geração de ciclistas, porque o futebol, na altura, não tinha a expressão que tinha o ciclismo. E é bom que se diga que é o ciclismo que torna nacionais, clubes nacionais, o Benfica e o Sporting. O meu pai diz a mesma coisa, mais velho do que o Zé Macário, mas a grande disputa era a escolha entre quem é que se apoiava, porque muitas vezes a rivalidade é entre um ciclista do Benfica e outro do Sporting, que aconteceu durante largos anos. O emblema do Benfica é uma roda de bicicleta onde depois a águia. É sinal que a bicicleta tinha uma virtude fundamental. Como se sabe, a televisão aparece em 57. E antes de haver televisão, o contacto das pessoas com o desporto era a rádio e era sobretudo o ciclismo, que o ciclismo ia à casa das pessoas. Explicando por outras palavras. Um estádio de futebol em Lisboa, no Porto, ou São Luís, em Faro, é preciso ir lá para ver, porque não havia televisão que transmitisse imagens. O ciclismo, uma etapa de ciclismo, o local do evento, são 200 km durante o mesmo dia. Portanto, passa em N cidades, em N aldeias. O ciclismo é um grande acontecimento nacional que vai à porta de cada um. E isso tornou o ciclismo uma modalidade popular, quando não havia outros meios de comunicação. As vedetas passavam na minha rua, na rua de um qualquer humilde cidadão que tinha ali à frente. E os dois grandes ciclistas que marcam a projeção nacional do Sporting e do Benfica são, em particular, o Alfredo Trindade e o... esquece-me agora, mas já digo a seguir. Portanto, são os dois ciclistas que marcam, e eram oriundos da zona do Ribatejo, e que fazem com que o ciclismo seja uma modalidade conhecida e bastante divulgada nessa geração. A minha relação com o atletismo tem a ver com o facto de eu, no Liceu de Faro, ter praticado atletismo, naquela equipa que ficou célebre, que nos anos 70, antes de 25 de Abril ainda, depois um pouco a seguir, produziu atletas olímpicos. E que disciplina é que o Zé Macário fazia? Fazia provas de fundo, e maratonas, mini-maratonas, na altura. Depois houve uma altura que servia de massagista dos mais campeões. O Liceu de Faro teve ciclistas, teve atletas de grande gabarito, que foram olímpicos, o Canário, depois teve, enfim, o Galdino, o João Campos, o Luís Horta. O Canário deve ser mais ou menos da idade do Sim, quase da minha. São os dois Canários, o Adelino e o Ezequiel. Sou dessa geração. Eles 56, 57, 58, por aí. E até o Luís Horta fez aquele livro dos moços do Liceu. Estamos lá todos. Está lá tudo. Eu, por acaso, ele até recentemente me mandou uma cópia desse livro e isso é muito interessante. E a outra parte da botânica? A botânica é uma coisa natural, quer dizer, quem nasce no campo acaba por conhecer as plantas e tem a curiosidade de perguntar que planta é esta, que planta é aquela, portanto vai conhecendo, digamos, aquilo que é a vegetação natural, espontânea e cultivada de um dado local. Depois há coisas que se aprendem mais tarde através dos livros das floras. O que é a flora? Flora lusitana. É um dicionário do mundo vegetal. Portanto, qualquer país tem um livro que é a flora, que é uma espécie de enciclopédia com as chaves dicotómicas. O que é isso? Explicando em linguagem mais popular. As plantas dividem-se em famílias, depois em espécies, em variedades, etc. Portanto, têm uma origem comum, mas depois começam a ter diferenças nos caules, nos frutos, na floração, na folha, no tamanho da folha. E foi esse interesse que o levou para a formação superior? Sim, em parte também. Portanto, nós pegamos numa qualquer planta, ainda hoje uma pessoa que não saiba, quando encontra uma erva qualquer no campo e não sabe que erva é, como é que consulta? Bom, se for ao Google e tal, por fotografias, mas é difícil, porque tem que ir sempre ao contrário, porque não sabe onde é que começa a palavra que designar aquela planta. Agora já há umas aplicações que se tira a fotografia, a coisa responde. Mais ou menos, mas não é fiável de todo, porque há imagens que são semelhantes, não é fácil. Às vezes é preciso ter não apenas uma folha, mas é preciso ter um pecado maior. Portanto, a gente pega numa flora e começa a ver, pelas chaves dicotómicas, como é que chega àquela planta. E depois é difícil, às vezes, enfim, quando chegam às variedades é mais complicado. A gente percebe que é uma laranjeira, mas há dezenas de variedades de laranjeiras. Às vezes é preciso ter o fruto, porque uma mesma rama, uma mesma folha,
podem ser variedades próximas e que dão frutos ligeiramente diferentes. É preciso conhecer um pouco mais do que, às vezes, um fragmento. É preciso conhecer um ramo completo, a flor, ver o fruto, para se perceber onde é que Eu estamos. já tive várias vezes consigo, em situações dessa natureza, e vejo que tem muito gosto em explicar isso e que é uma paixão para si. Portanto, faz o curso superior, vai para Lisboa, no pós-25 de Abril, e depois vai para a França. Sim. Como é que surge isso tudo? Eu já vou Como explicar é que isso. Acontece. Vou explicar não isso. era muito comum à época. Não. Tirar um curso superior, as pessoas iam trabalhar imediatamente, não iam tirar mestrados para a França. Há pouco eu estava, no meio da conversa, estava a saltar um nome. José Maria Nicolau e Alfredo de Andrade são os grandes ciclistas. Mas isto é princípio dos anos 50. E antes até. 40 e muitos. Portanto, que é aqueles que era o que o meu pai referia, que o meu pai era de 38. Sim, José Maria Nicolau e Alfredo de Andrade são os dois grandes ciclistas que popularizam o ciclismo e os grandes clubes de Lisboa. Como havia na altura ainda clubes que tinham também alguns ciclistas, em Campo de Ourique, em Carnide, o Académico de Viseu, o Alfarense, mas depois é o Benfica e o Sporting, com dois grandes craques que fazem isso. A minha ida para a França é uma ida normal e natural. Eu tinha acabado de fazer o curso de agronomia e fiz também o curso de arquitetura paisagista. E depois surgiram as possibilidades de ter umas bolsas do Ministério da Agricultura ao abrigo de um Centro Internacional de Altos Estudos Mediterrâneos, Agronómicos Mediterrâneos, que tem, e ainda tem hoje, escolas em Saragossa, em Montpellier, em Bari, em Itália. E eu, portanto, fui para Montpellier. Portanto, o Zé Macário falava bem francês na altura, até porque provavelmente na altura o francês era mais, mais expressão que o inglês. O francês era a língua mais dominante, vulgarizada na altura, ainda hoje é a língua que nos meios diplomáticos se utiliza. E depois tive alguma preparação para ter aulas e escrever. Claro. Tivemos umas semanas anteriores ao início formal das aulas, tivemos aulas de francês para poder, portanto, eu escrevia normalmente em francês e falava. Hoje eventualmente perdi algumas qualidades. E sente que o tempo que passou em França, quer dizer, porque Portugal à época era um país mais atrasado, tinha-se libertado de uma revolução, estava num processo de consolidação democrática. Acha que isso foi decisivo para lhe dar mundo e olhar para as coisas num ponto de vista, se calhar, diferente da maioria das pessoas, no sentido em que elas não tinham acesso a essas fontes de informação? Tive essa facilidade de poder me deslocar para a França com essa bolsa. Estive numa turma com escassas dezenas de pessoas, a turma alargada eram 50 ou 60, de 30 nacionalidades diferentes. Portanto, toda a orla mediterrânica, Portugal, Espanha, Grécia, França, a orla norte e a orla sul, Marrocos, a Argélia, a Tunísia, o Irão, o Iraque, todos aqueles. Ainda guarda contacto com alguém? Tenho alguns contactos. Tem alguns contactos? E reúnem-se uma vez nesses grupos? Não temos reunido, mas tenho alguns contactos ainda. Tudo franceses, quase todos. Não. Eram de várias nacionalidades? Não era uma escola tipicamente francesa. Era uma escola de formação pós-graduação, de um acordo entre os Ministérios da Agricultura da Orla Mediterrânica, que ainda hoje se mantém, e, portanto, são os Estados-membros que fazem parte deste acordo que suportam a escola. As escolas são várias, como disse, e essas escolas ainda hoje têm alunos da Orla Norte e da Orla Sul do Mediterrâneo. Depois há um acordo de ajuda, ao fim e ao cabo, aos países do sul do Mediterrâneo poderem frequentar também. Portanto, eu tive contacto com o mundo islâmico, com o Ramadão, com colegas com padrões de vida e de referências completamente diferentes, logo nessa altura. Numa altura em que eu ia num pequenino Renault 4L, daqui para Montpellier, por caminhos e atalhos, porque só havia um pequeno troço de autoestrada a seguir a Saragossa e na Catalunha. De resto fazíamos por caminhos e atalhos, era assim há 40 anos, e eu, como tinha a curiosidade de conhecer um pouco mais do mundo do que apenas uma estrada, atravessei daqui para Montpellier todas as estradas possíveis. A fronteira da Catalunha, a fronteira lá de cima da Aquitânia, pelos Pirineus, pela Andorra. Portanto, atravessei todas as estradas possíveis e imaginárias, e às vezes tinha que parar umas horas, porque as bombas de gasolina fechavam à meia-noite e só abriam às 8.
não havia bombas. Não era para dormir, não havia combustível, não havia já combustível. percebi. Portanto, o 4L andava aí umas 4 horas com o depósito de combustível, enchia-se à meia-noite, às 4 da manhã acabava-se. Tinha que escolher uma bomba de gasolina para parar e esperar que ela abrisse às 7 ou às 8 para voltar a abastecer para quando ir à viagem. Isto era assim. Quem não acredita, vou contar aqui uma história. Eu tinha pensado em relatar isto, mas em 2012 houve, se recordam, uma erupção, creio eu, na Islândia. Foi. E coincidiu com a época que o Macário Correia desempenhava funções enquanto presidente da Câmara Municipal de Faro e era, ao mesmo tempo, membro do Comitê das Regiões. Portanto, estavam os presidentes de Câmara todos numa reunião em Bruxelas. Fechou o espaço aéreo durante vários dias. Os outros presidentes de Câmara solicitaram aos respectivos motoristas que se metessem nos carros, fossem até Bruxelas para irem buscar. O Zé Macário Correia não fez isso. Fez as contas, pegou no carro, veio e chegou a um sábado de manhã. E eu era chefe de gabinete do Zé Macário Correia. Então o que é que acontece? Então eu ali meio estremunhado, aí 6h30, 7 da manhã, apita o telefone, uma mensagem, e o que é que dizia? Era a mensagem, até põe as mãos na cabeça, era a mensagem do Zé Macário Correia que diz assim: estou de volta, pronto para retomar a minha agenda. Este tipo é doido. Mas era mesmo assim, e isso traduz um bocadinho isto, dessa sua personalidade de conhecer e querer fazer as coisas e etc. O Macário depois vem de França e vem para cá, está aqui na CCDR, certo? Sim, eu trabalhei algum tempo na CCDR e depois comecei a fazer... Isso aqui é 84? 83. Eu comecei, a CCDR tinha acabado de ser instalada. Aliás, vai agora ser feita uma homenagem dos 45 anos da criação da CCDR, com a atribuição do auditório com o nome do David Assureira. A CCR toma posse no dia em que cai o avião com a morte do primeiro-ministro Sá Carneiro, em dezembro de 80. Portanto, é, digamos, 81 em que nasce concretamente, mas 81, 82, 83, a CCDR tinha 4 ou 5 funcionários, que me recordo todos bem, pelo nome deles. E, entretanto, nós, na altura... iniciámos os trabalhos de planeamento regional e eu estive nessa origem também, mas depois fui convidado para dar aulas na Universidade Nova em Lisboa, no Monte da Caparica, e de maneira que houve um período ainda que trabalhava na CCDR e no Monte da Caparica. E depois acabei por ficar assistente a tempo inteiro na Faculdade de Ciências e Tecnologia, a dar aulas aos primeiros cursos de Engenharia do Ambiente em Lisboa, portanto, em Lisboa, melhor em Almada, mas era a Universidade Nova de Lisboa, que ainda hoje existe também. E depois de ter lá iniciado uma carreira supostamente académica para ser eventualmente progredir na carreira docente, o professor Cavaco Silva ganhou as eleições em 85. Automaticamente eu entrei em funções políticas, que exerci 30 anos. Zé Macário aos 28 anos. Exatamente, fui para vice-presidente, subdiretor-geral, depois passei a diretor-geral do Serviço de Parques, que hoje é o ICNF, depois fui para o Governo, e portanto o resto depois é publicamente saber, é a história que é conhecida. Eu ainda estava, o Zé Macário, creio que isso é claro, o perfil do Zé Macário é um perfil muito executivo, e ainda há pouco tempo estávamos a falar, eu com o Sr. Ministro da Coesão Territorial. E o Ministro da Coesão Territorial diz que quando tomou posse como deputado, meteram-no na Comissão de Finanças. E ele sentia que não dominava as matérias e, portanto, fazia longas noitadas a procurar dominar as matérias. E quando saía da Assembleia da República, a raiar do dia, quem entrava era o Zé Macário Correia, que era a primeira pessoa a chegar à Assembleia da República. E isso leva-me ao seguinte. Eu trabalhei consigo e, portanto, sei o seu sentido de realização e de missão quando assume um compromisso. E o que eu pergunto é, não será certamente fácil. O Zé Macário fez muitos sacrifícios ao longo da sua vida, do ponto de vista do trabalho, das relações sociais, das relações familiares, esse elemento de tamanha devoção e como é que por vezes compatibiliza isto, ou às vezes isto fica para trás e a gente perde a mão a isto. Eu às vezes também tenho esse problema. Não se faz bem tudo para se fazer uma coisa bem, há outras que não se fazem tão bem. Portanto, nós quando temos algum património,
algumas coisas de heranças pessoais ou qualquer empresa que se tenha criado. Se escolhemos uma vida pública que exige uma dedicação a tempo inteiro, fica logo para trás o lado da gestão patrimonial, pessoal, sejam terrenos, sejam casas, seja outro negócio qualquer. E depois há outra questão que é o lado familiar. Portanto, quem tenha uma relação conjugal estável, quem tenha filhos, quem tenha familiares, pais, que têm muitas vezes doenças e que precisam ser ajudados, isso tudo conflitua com uma agenda pública delicada. Eu recordo perfeitamente de ter os meus pais doentes, não tinha mais nenhum irmão, e ter um conjunto de compromissos nas câmaras municipais e ter que acudir a compromissos que tinha que fazer e ao mesmo tempo eles com doenças, com idas ao médico e com internamentos que tiveram. Portanto, era complicado de gerir e conjugar as duas coisas. Eu não sei se foi sua mãe, se foi seu pai, que faleceu em 2001, 12? Minha mãe. Sua mãe. Eu recordo-me disso. E sei que, obviamente, isso é obviamente um processo muito... Mas é sempre assim, muito difícil. Quando se escolhe a vida política, isso se faz a tempo inteiro e com dedicação, sacrifica-se sempre a parte pessoal, a parte familiar. Qual é que foi a coisa que mais prazer lhe deu fazer? Uma coisa que tivesse conseguido atingir, ou que, pelo gosto de fazer aquela coisa, o que é que na sua vida, que tem tanta experiência, tantas dimensões... o que é que o preencheu mesmo? Uma coisa que tenha... Posso referir duas coisas concretas, ou três, pronto, se quiserem, em alguns momentos simbólicos. Uma foi a autoridade do Estado a ser exercida com responsabilidade no litoral. No princípio dos anos 80, havia mais de 4.000 barracas clandestinas espalhadas pelos areais das praias públicas de norte a sul do país. Tinha havido várias promessas nos anos anteriores de que isto não podia continuar e tinha que se pôr ordem naquilo. E, entretanto, há uma decisão em outubro de 86 no Portinho da Arrábida, que era um barracal completo em cima da água, sem água, nem esgotos, nem saneamento, nem eletricidade. Era barracas e atrás de barracas, que era uma escandaleira completa. Havia situações semelhantes na zona da Caparica, outras lá em cima no norte, no Baleal. Alguns casos menos significativos aqui no Algarve, e eu sou chamado para liderar esse processo. E na altura ainda era subdiretor-geral do Serviço de Parques e Reservas, hoje é o ICNF. Passado algum tempo, meses depois, é que fui presidente e depois fui para o governo. E a dado momento eu tinha que gerir isso. Não havia telemóveis, não havia Facebooks nem Googles. Era um rádio. Eu estava na Rua da Lapa, em Lisboa, e através de uma antena comunicava com um velho carro que estava no alto da Serra da Arrábida, em comunicação direta, são 30 km de antenas, para dar ordens ao pessoal operacional e articular com a GNR ali as manobras que tinham que se fazer. Portanto, eu, obviamente, estava a dirigir isso. Do outro lado havia algumas figuras mais ou menos públicas por razões menos felizes, que estavam tentando opor-se veementemente a essa operação. Sentia que estava a fazer a coisa certa. E eu sentia que tinha na mão uma atitude de grande responsabilidade. E, a dado momento, tenho contactos com o então Primeiro-Ministro, Cavaco Silva, e o então Presidente da República, Mário Soares, porque tinham a comunicação social a perguntar isto vai ou não vai, é sério ou não é, e eles sentem que a autoridade do Estado está em causa. E, de repente, recebo aqueles telefonemas, percebo que sou eu que tenho que agarrar a coisa e fazê-la, fazer andar. Uma questão de autoridade, de determinação, do interesse público, cumprimento da lei, e fez. Mas foi um dia marcante, 14 de outubro de 86. Depois, outro facto simbólico, eu era presidente da Câmara de Tavira, não havia habitação social, decidi arrancar com um conjunto de centenas de fogos de habitação social, e, entretanto, há uma cheia, no ano 2000, há 24 anos, há uma cheia, quando os fogos estavam poucos dias de ser entregues, havia uns que ainda faltavam uns acabamentos de pormenor e outros já estavam, e de repente há uma cheia e há uma série de gente da Baixa de Tavira, do bairro Jara, que estava a viver mal, e com a cheia ficaram com o pouco que tinham, enlameado, no meio da rua, sem condições. E de repente eu decido, num sábado, realojar aquela gente toda. Pegar naquela gente, e as casas faltavam pormenores de uma porta, de uma pintura, e de repente deu-se casa a toda a gente para irem para esse novo conjunto de fogos de habitação social, e eram centenas de pessoas. Portanto, resolveu-se ali um problema que acabou por ser aquela chuvada, aquela água, que determinou que fosse naquele momento e que se resolvesse tudo. Depois posso lhe dizer um outro momento também marcante, que é mais simbólico, mais patriótico.
aqui em Faro. Eu tomei posse na Câmara de Faro em 2009, com uma desgraça financeira, de desorganização, com uma situação deprimente do ponto de vista daquilo que era a organização do município. E tenho um telefonema, poucos meses depois, de um amigo meu, o Nuno Liberato, que era chefe de gabinete da Casa Civil, chefe da Casa Civil do professor Cavaco Silva, Presidente da República. Está na Fundação São Paulo. Está na Fundação. Que me diz, estamos disponíveis, se a Câmara quiser, para fazer o 10 de junho em Faro. Bom, isto obrigou a um conjunto de organizações, de vários eventos, onde havia um amontoado de quase de lixo e de terra aos montes, ali à entrada de Faro. Em poucas semanas, em poucos meses, fez-se um espaço, que hoje é um espaço de lazer da população. Estou-me a rir porque já me estou a lembrar de outra história. Isso organizou-se. E a dado momento, e organizaram-se várias outras coisas, que fez com que Faro fosse, digamos, a capital nacional naqueles dias, com toda a hierarquia do Estado aqui. Portanto, isso é um ato de simbolismo. Eu estive nas reuniões preparatórias, porque eu era chefe de gabinete de Zé Macário, e foi muito curioso, porque aquilo era reuniões havia reuniões com a Casa Civil, que é sobretudo constituída por diplomatas, e havia reuniões com as Forças Armadas. E aquilo faz, no fim de contas, um cronograma. Os aviões passam a esta hora, isto a esta hora, tudo tem que estar tudo organizado. E a comunhão, a cumplicidade entre o Zé Macário e as Forças Armadas era tremenda, porque é exatamente a mesma maneira de pensar, há uma obrigação, tem que se resolver, tem que se planear, tem que se executar, toda a gente tem que cumprir o seu papel. E, portanto, havia ali, ao contrário do que aquilo que muitas vezes sucede, isto também tem a ver com a educação das pessoas e com as coisas, esse aspecto, que era um aspecto extraordinariamente interessante e que, obviamente, contribuiu para que aquilo tivesse sido, na altura, a ter corrido extraordinariamente bem. Para concluir, o Zé Macário já auxiliou muito, porque eu não tenho experiência nisto e, portanto, se o Zé Macário não contasse as suas histórias, eu ficava aqui abananado. E, portanto, assim, ajudou-me muito, agradeço-lhe por isso. Mas quero fazer uma última pergunta. E a pergunta que lhe quero fazer é esta. Sente, as pessoas encontram o Zé Macário na rua, seja em Lisboa, em Tavira, em Faro, onde quer que seja, que muita gente tem muito carinho, consideração e admiração pelo seu percurso. Há os que não terão, com certeza, não é isso que estamos a tratar. A pergunta é, o que é que sente quando os seus olhos iluminam-se, quando os olhos das pessoas se iluminam, agradecendo-lhe? Como é que se sente nesse momento? Por um conjunto de razões que são públicas, acabei por ser uma pessoa relativamente conhecida, mas julgo que não se deve tanto a méritos ou qualidades minhas, mas mais o facto de ter tido sorte. Por vezes há um tipo que joga bem à bola e não marca golos. E às vezes há um que está à frente da baliza, a bola passa, dá um pontapé e marca o golo. Portanto, eu acho que muitas vezes tive sorte, que estive nos momentos certos. O 25 de Abril dá-se quando eu tenho 17 anos e desperto para a vida, e portanto é uma participação que se abre, é uma oportunidade obviamente boa. Depois acabei por fazer um percurso escolar, acabei por, de uma forma precoce, o professor Cavaco Silva ganha eleições em 85, eu estava pós-licenciado de fresco e embarco logo nos cargos públicos. Depois ele acaba por convidar para os governos um conjunto de jovens, na altura, o Durão Barroso, o Marcos Mendes e eu, que éramos todos da mesma geração, fazemos esse percurso. Depois, mais tarde, eu fartei-me de ser deputado, porque tinha uma vida pouco executiva, pouco ativa em termos práticos, de maneira que vim para as câmaras municipais, onde fiz o percurso que é sabido em Faro e em Tavira, e isso levou-me a ter muitas vezes presença nos meios de comunicação social, e as pessoas conhecem-me de um modo geral. E, portanto, tenho histórias por esse mundo fora, onde às vezes eu entro num sítio que penso que ninguém me conhece e dizem logo quem sou eu, não é? Até um dia curioso, há uns anos atrás, num dia de inverno, entrei com um blusão e à chuva numa taberna, algures em Penedono, que ia lá com familiares ver ali qualquer coisa. De repente há um tipo lá ao fundo de uma tasca, onde ia comprar uma água. Você é fulano tal? Pá, eu disse, também aqui. Pronto, a vida assim. Até em Penedono. Até em Penedono. Zé Macário, muito obrigado. Foi um privilégio para mim ter aceito ser
convidado deste programa. Muito obrigado aos que nos acompanharam. Boa noite. Para a semana estaremos para mais um episódio. Um abraço a todos.